Chegou o Sermofull Mais Benefícios. Adesão e descontos exclusivos para sócios da cooperativa e seus dependentes de saúde, educação e muito mais. Sermofull Mais Benefícios para você. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Venha assim perto de mim. Estamos começando agora novamente dentro do estúdio o programa Beto Madeira. Isso, que estamos sempre ao vivo com você. Hoje, segunda-feira, um ótimo dia para se filosofar um pouco, falar sobre tantas coisas da vida. O momento é um momento de muita preocupação e, ao mesmo tempo, um momento de muita meditação. Precisamos meditar, precisamos estar afiado com o universo para poder levar a vida com um pouco mais de tranquilidade. Afinal de contas, o momento é de retiro, familiar principalmente, onde todos, inclusive aqueles que não se amam tanto, aqueles que não se gostam tanto, têm a oportunidade de conviver no mesmo espaço e, quem sabe, tomar algumas decisões importantes na sua vida. Esperamos que essa decisão seja favorável, que essa decisão seja de reconciliação, seja de amor, seja de paz, ou então de definição de novos projetos de vida para quem achar dessa forma a melhor oportunidade. A melhor forma, mas essa oportunidade justamente ela nos oferece essa
essa oportunidade ou essa coisa grande de resolver os problemas. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. E, só lembrando a você, não devemos baixar a guarda. Tem pesquisas dizendo, por exemplo, aí trazendo alguns dados de possibilidades de, por exemplo, a cidade de Criciúma ter um número muito maior do que se apresenta. Inclusive estudos da Unesc chega a ser números de fato muito preocupantes, né? De aproximadamente 4, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas contaminadas com o coronavírus. O interessante é que são projeções, né? O interessante é que o número de pessoas que estão indo, que estão indo ao óbito é muito baixo por uma média mundial, né? Então tem que ter estudo, de fato, se isso se confirmar e se de fato esse fato está acontecendo. No entanto, todo mundo em casa, quem puder, quem tiver que trabalhar, vai trabalhar, e quem vai trabalhar, cuidado, máscara, lavar as mãos, distanciamento, né? Que as empresas, os proprietários das empresas também tomem esse cuidado, porque às vezes na agonia de produção, começa a colocar todo o projeto que está dando certo até agora, que é manter um nível razoável de contágio e também de suporte que os governos estão dando, principalmente os governos do Estado estão dando para que, me refiro não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, para que as pessoas que sejam contaminadas e elas tiverem um problema de saúde mais sério, que procure as unidades, mas que as unidades ofereçam pelo menos um bom suporte para salvar o maior número de vidas possível. Então esse é um fato. Cuidado sempre sem baixar a guarda, no comércio, nas barbearias, nos restaurantes de forma geral, nas ruas. Estamos vendo aí muitas pessoas que é engraçado, chega a ser muito engraçado. Pessoas que saem de casa de máscara e quando chega num ambiente ou para conversar com algumas pessoas, amigos, tiram a máscara. Parece hilário, né? Mas está acontecendo. Será que nós não estamos fazendo isso? Será que na hora de conversar nós tiramos a máscara achando que o outro não está nos ouvindo? Não, mas as pessoas ouvem normalmente, né? Então não tem nenhum problema. Só lembrando a você que aqui eu estou num ambiente separado, que foi limpo, todo esterilizado com álcool. O Rally está na outra sala. Então aqui está tudo aparentemente, né, pelo menos, muito seguro. Muito seguro, né? Então, vamos seguindo em frente. Desejamos a você que você tenha, de fato, aí um bom retiro, se estiver aqui para o trabalho, que tenha um bom trabalho e que você esteja protegido. Você se proteja dessa forma material e também, muito importante, a meditação, a conversa com o universo para adquirir mais importância para a sua vida, porque nós sabemos que eu e você não somos apenas seres materiais, também somos seres espirituais que estamos vivendo no mundo da matéria. Isso não significa que nós precisamos ser grandes religiosos para ter essa compreensão. Que eu, por exemplo, Beto Madeira, sou um grande religioso. Não sou um grande religioso. Mas é fácil de entender que nós não vivemos apenas no mundo da matéria e que, pessoalmente, particularmente, e aí é uma opinião minha, uma posição minha, eu acredito que a vida não acaba aqui, nós temos um outro suporte ainda pela frente e vamos seguindo em frente. Por isso que isso nos conforta um pouco mais e nos tira um pouco o medo de morrer, né? Então tá. Mas isso não significa que nós temos que arriscar, ser otário. Não ter medo é uma coisa, agora ser idiota é outro, né? Por exemplo, eu saí por aí de qualquer jeito, arriscando pegar uma doença, porque essa doença, principalmente coronavírus, que ele é muito rápido, além de eu me contaminar outras pessoas, porque essa doença ela contamina muito rapidamente, é diferente de outras. Muita gente pode estar pensando, mas
Mas aí tem tantas outras doenças aí que as pessoas também morrem. É verdade, morrem sim, mas ela não é tão rápida. Se as outras doenças fossem igual ao coronavírus, a humanidade já tinha se extinguido da face da Terra. O ser humano já não existia mais. Se todas as outras doenças não tivessem uma cura, já tinha extinguido da face da Terra. Qualquer tipo de pessoas. Apenas os animais estavam sobrevivendo porque eles não são contaminados, principalmente a maioria deles com esse coronavírus. Show de bola. Tem alguém aí, Raleigh? Pra gente cumprimentar? Vamos lá, então. Não está conseguindo ver. A todos vocês que estão aí do outro lado, hoje nós temos alguns probleminhas aqui. Com o novo... Quem? Tânia Maria Espínola. Conseguimos localizar uma pessoa aqui. Então, Tânia, muito obrigado aí pela sintonia. E a todos vocês que estão aí nas redes, diversas pessoas em todos os nossos canais, que é nos diversos Facebooks, no YouTube, enfim, tantas outras redes, no nosso canal TV Sul, tantas outras redes onde nós estamos conectados nesse momento, no Messenger e tudo mais. Um grande abraço para você. O Facebook está passando aí, está tendo algumas transições aí no seu modelo o seu novo modelo, como é que é? De live e de design também, né? Está tendo mudanças e por isso está meio complicado no momento até que passe essa transição. A gente não consegue identificar muitas pessoas aqui. Mas de qualquer forma, a todos vocês, muito obrigado. Compartilhem a nossa transmissão ao vivo com seus amigos. Luzia Sartor Vieira, que está nos assistindo. José Carlos Cachoeira. A todos vocês, muito obrigado aí pela... Todos vocês que nós estamos identificando, que estão nos mais diversos grupos. Muito obrigado. A nossa gratidão a vocês. Voltando agora, falamos do coronavírus, está tudo certo? Então tá. Eu quero falar para você de um projeto aí que nós estamos discutindo aí que queremos fazer com você. Você gosta de poesia? Gosta? Pois é. Nós estamos aí estudando, estamos elaborando aí um projetinho pequeno, mas de uma forma bastante extensa, grande, aonde você vai poder, nesse momento que estamos vivendo, que isso parece vai se alongar um pouco mais, sempre muito cuidado, as nossas festas de noite, do final do dia à noite, elas estão no momento restritas, né? Então, não há como sair, não há, enfim, né? Não há essa possibilidade no momento. Né? Claudecir Silva, músico de Estação Cocal, um grande abraço. E nós estamos aí com uma ideia, quem sabe na próxima semana já estamos colocando no ar, vamos ver aí com o Raleigh ainda, está só no projeto, mas eu acredito que vai funcionar. Vamos trabalhar com você, e você se prepare, vamos elaborar poesias ao vivo aqui na TV Sul. Você emite as frases mediante a primeira frase que nós iremos postar. Postamos uma frase sobre determinado assunto e você vai complementando com outras frases. Por exemplo, vamos colocar ali a primeira frase. Então, ao brilho do sol, um exemplo, né? E você vai completando. O brilho do sol, e aí vai, né? Então vamos ver essa ideia bastante bacana e vai ser bem alegre para a gente poder escrever, quem sabe, bons poemas aqui na TV Sul junto com você, com a sua participação. Tá certo? Vamos ver como é que fica. Vamos iniciar e queremos aí a sua opinião. Por isso que é importante você que gosta de poema, que de repente está nos assistindo por outros canais e não estão conectados, vai aí no MF Sul Morro da Fumaça, ou Atualidade também, ou então TVR Sul Comunitária, e você se inscreve. Se um não tiver com número limitado,
se inscreva no outro. Por exemplo, MF Sul tem muito espaço. Ele está com alguns probleminhas ali que a gente está tentando resolver, mas ele tem muito espaço ali, pode ir lá, que em breve estará todo o livro aí para você participar também. MF Sul Morro da Fumaça tem muito espaço para você se inscrever. Lá na TV Sul também abrimos espaço também onde você pode se inscrever para a gente trabalhar junto essa questão da poesia. A poesia, ela é um momento onde a gente consegue se integrar com a nossa intimidade, que muitas vezes está lá oculta, né? Está lá muito, muito afastada, muito no obscuro da vida. E a ideia é fazer com que essa nossa poesia que está guardada lá nas profundezas das nossas almas pode ser trazida à flora e assim podermos criar em forma de poemas aqui criar grandes poemas, belos poemas em formas diversas, de prosa, de frase. Tá certo? Então tá certo. Em breve aqui no nosso canal. Como é que é? Realdinho Bortolin, grande músico. Realdinho, vamos ver se de repente aí ao vivo pelo TV Sul você faz aí da sua casa, do seu recinto, do seu estúdio aí, ao vivo aqui pela TV Sul, e nós compartilhamos aqui estamos aí discutindo essas ideias aí também com outros músicos. Você é uma pessoa convidada, quem sabe aí estarei entrando em contato para que a gente possa, quem sabe, poder fazer algumas lives ao vivo pela TV Sul, você aí do seu ambiente e nós aqui só compartilhando e apresentando você para todas as nossas conexões, tá certo? Pois bem, falamos sobre coronavírus, falamos sobre saúde, sobre cuidado, e vamos falar agora, então, falamos sobre poesias, né? Como é que é? Essa câmera aqui. Ah, tá, essa câmera aqui. Falando sobre falamos sobre coronavírus, falamos sobre poesia, agora vamos falar um pouquinho sobre o quadro político. Ô, Beto, vamos de leve? Vamos pegar leve. Vamos de leve aqui. Vamos com calma. Vamos com calma, sim. Pois bem, já ficou definido que as eleições para prefeito e vereadores não serão adiadas. Irão acontecer, já foi definido isso, né, pela Justiça Eleitoral, e as eleições irão acontecer dia 4 de outubro. Portanto, se prepare para você exercer essa função democrática e social que vai atingir, né, que vai chegar a todos os municípios do Brasil. Agora, em 2020, para prefeito e vereadores, dia 4 de outubro, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. Definido. Definido já. Então, agora, o que nós precisamos fazer? Estamos aí vai ser uma eleição diferente e vai exigir dos candidatos a prefeitos e a vereadores uma nova proposta. Vai exigir dos nossos candidatos a prefeitos e a vereadores uma nova proposta. Essa proposta ela deve se ater às questões sociais. Quando falo nas questões sociais, não estou falando em doação de cesta básica, não é isso. Estou falando nos projetos sociais e aí envolve saúde, educação, diversas ações na área social mesmo, de assistência social, né? Então vai envolver tudo isso e também empresarial, porque as nossas pequenas e médias empresas ainda não estão, mas se não houver nenhuma precaução urgente por parte dos nossos governantes, certamente nós vamos entrar num caos. Esperamos que isso não aconteça, já está ficando tarde, mas ainda há uma luz no fim do túnel. Nós precisamos, de uma forma urgente,
resolver esse problema. Que o governo federal faça a sua parte. Porque o governo federal, nesse momento, está numa guerra. Antes a guerra era contra o coronavírus. Cai ministro, entra novo ministro, já deu um baque ali. Porque muda toda a regra, né? Muda tudo. Muda, claro que muda. Coisas que estavam caminhando, daqui a pouco não é a visão do novo ministro. Coisas que não estavam presentes começam a aparecer para ser feito, e aí é tudo novo e causa demora em tudo isso. E também agora com a grande briga, briga ferrenha entre membros do próximo governo, ministros, né? Entre ministro, entre presidente da República. E aí, gente, está apenas iniciando uma guerra que nós não fazemos ideia onde tudo isso vai parar. Nós não temos a mínima ideia onde tudo isso vai parar. Acredite, não é coisa boa. Não é coisa boa. Quando a estrutura governamental ela começa a se romper, até reconstruir. Por isso que eu sou contra o impeachment, por exemplo. Eu sou contra o impeachment. Naqueles modelos que causou lá atrás. Faltava 2 anos, faltava. Tinha um mandato ali do presidente daquela época. Deixa se cumprir, depois monta uma nova estratégia para não quebrar da forma que foi partido, destruído ali o Brasil. Parou tudo, muitas empresas fecharam. Em nome... Eu nunca provei muito esse negócio de Lava Jato, não. A Lava Jato era importante, mas desde que não parasse empresas, era para parar os caras que estavam roubando. Se tinham ladrões, né? Eu não gostei, não é que eu não gostei, não aprovei a Lava Jato. A Lava Jato é perfeita, estava tudo certo. A proposta era boa. O problema em relação à Lava Jato é que ela começou a paralisar empresas. Ora, prende-se quem está roubando, quem está destruindo, poderia o próprio governo ou a própria justiça nomear administradores para aquelas empresas para poder tocar o projeto de emprego, de desenvolvimento que tinha na época, mas não. Foi parado as empresas, fechado tudo, milhares de empregos foram extintos, né? Em nome de uma política, na minha opinião, com a ideia certa, mas a política errada. Porque quando um emprego, por exemplo, que hoje nós estamos clamando por emprego, foi destruído muitos empregos lá atrás. Se essas empresas tivessem prendido os donos, os administradores, tivessem nomeado os novos administradores para aquelas empresas, mas não tivessem parado, hoje esse mal não seria tão grande. Porque teriam milhares de empregos a mais, né? No entanto, muitas empresas se desfizeram, estão lá com o quadro reduzido, ainda na justiça, tramitando na justiça, tendo problema. E os caras que supostamente roubaram ainda estão livres, né? Estão soltos, né? Então, é preciso ver tudo isso. No entanto, temos aí uma briga ferrenha no escalão do governo, no primeiro escalão do governo, que isso, gente, vai longe, mas vai muito longe, e aí é que mora o perigo. O governo precisa separar uma ala econômica para discutir os projetos econômicos do país. E a parte política, que tanto o governo quer fazer, que seja separada. É difícil, mas vai obrigado a fazer isso. Para não misturar, para não colocar tudo no mesmo pacote. A essas alturas não se sabe nem como é que está. A essas alturas já não se sabe mais nada. É pau para tudo que é lado. E nem começou ainda o pau, ainda, como já falei. Por fim, há uma discussão de uma emenda constitucional, ou que pode se tornar constitucional, ou então uma emenda que está sendo cogitada através do governo e deve ir para o Congresso Nacional sobre a redução de juros dos bancos. É preciso reduzir drasticamente os juros dos bancos, em muitos casos, dependendo da quantidade, sem juro, para poder o comércio, para poder as pequenas empresas e médias empresas, porque as grandes balançam, mas não caem, mas as pequenas e médias caem, né?
cai. Então muitos já estão voltando. Conheço empresário que já está pedindo emprego. Que já fechou as portas e já está pedindo emprego. Então, isso não pode acontecer. Isso não deve. Poder pode, mas não deveria acontecer. Então, hoje o grande empecilho, de fato, é a falta de financiamento nesse momento de crise. A falta de liberação daquele crédito para as pessoas de baixa renda comprar e se manter, que saiu, não saiu nem a metade ainda daquilo, está tudo trancado ainda. Para os microempreendedores, né, os MEIs, os empreendedores individuais, a comunidade, pouca gente recebeu, mediante a proporção. Ah, Beto, mas foi milhões. Mas tem 3 vezes mais que não recebeu ainda. Então, não chegou nem a metade ainda que receberam. E isso não resolve o problema. Todo mundo recebendo R$600, 600, 1.200, ainda não vai resolver o problema, principalmente do comércio local de cada cidade. Não vai resolver. Por quê? Porque ele se distribui muito e essa renda é uma renda mínima, que só vai dar para comer. E a maioria da população, independente de qualquer lugar que seja, é pobre. É pobre. Não é rica, não é média, não tem classe média. A classe média ainda tem um dinheirinho guardado, né? Mas o rico não, o pobre não tem. E o pobre é a maioria. 90% aí da população mundial. Ah, mas Santa Catarina, por exemplo, é um estado mais rico, mas tem muita gente pobre. Nos municípios, a maioria são pobres. Então essas pessoas estão sem poder de compra, ou seja, a galinha de ovos de ouro, que é o trabalhador, que é o consumidor geral, está sendo sufocada até a morte. E quando se mata a galinha dos ovos de ouro, se mata também as pessoas, por exemplo, o dinheiro que entra no comércio, e mata também as pequenas e médias empresas. O pequeno comércio é sufocado porque não há consumo, e aí gera toda essa coisa louca aí, essa maldição, né? Então, é importante que os governos tomem essas medidas. Todos nós estamos sendo atingidos. Todos nós. Mas ainda não chegou na boca do gargalo. Ainda não. Ainda não. Vai chegar. Vai chegar se ninguém tomar, se continuar do jeito que está. É preciso ação. Mas com essa briga política lá em cima, lá no topo, no primeiro escalão do governo federal, já não se sabe mais nada. Esperar para ver, né? E a espera, nesse momento, é a coisa mais triste do mundo. Esperar para ver nesse momento é a coisa mais triste do mundo. Nós estamos vendo algumas pessoas se manifestarem aí, gente, mas são pessoas que têm um pouco de recurso para segurar ainda, a defesa disso, contra aquilo, a defesa do outro, mas não são os pobres que estão fazendo isso. Aquele que trabalha, aquele que está sempre consumindo, aquele que faz o dinheiro rodar, esse está sem poder nenhum de ação. Esse não está nem discutindo política, ele está discutindo o que vai comer amanhã, que é a maioria da população, que é 90% da população. Ele quer saber o que é que ele vai comer amanhã, ele não quer saber o que está acontecendo com o governo federal. Aí nas redes sociais tem algumas pessoas que vão para lá discutir política, porque eu defendo esse, eu defendo aquele. Pode olhar, não tem nenhum pobre ali, tá? Nem um pobre estão ali. Não tem nenhum trabalhador ali. Esse que você vê aí, que nós estamos vendo nas redes sociais, essas pessoas defendendo isso, defendendo aquilo, porque defende o Moro, porque defende o Bolsonaro, porque defende fora PT, porque fora não sei o quê, porque viva o PT, porque viva o PSDB. Gente, essas pessoas estão nas redes sociais? Não precisam, com algumas exceções. A maioria são ricos. A maioria são ricos. Aliás, né? Pouca gente pobre, ali não dá nem para contar, né? Então, são pessoas que conseguem se manter, estão ali filosofando, esperando, mas estão também com a mão na barriga, né? Porque a coisa vai apertando. Se continuar assim, daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, esses movimentos de carreata esvaziarem, porque o dinheiro acaba, ninguém é tão rico o suficiente a ponto de não acabar o dinheiro, e a previsão é para ter um planeta miserável, com a economia caindo a 40%, isso é muita coisa, e aí a classe média que está mais nas ruas, essa vão sofrer o baque desgraçado.
Porque os mais pobres, e eu me incluo nisso, nós estamos acostumados a viver com pouco. Eu quero ver essa gente viver com pouco. Quero ver essa gente viver com pouco. Né? Não consegue. Estou torcendo que isso não aconteça. Porque a classe média é importante para nós. Mas acho que não é um momento de euforia na rua ficar defendendo. Nós temos que defender todos pela economia, não pela política partidária. Todos pela economia do Brasil. Todo pelo crescimento do Brasil. Lutamos para que as pessoas voltem a trabalhar, mas com muita segurança, mas é preciso muito investimento, o governo tem que abrir as torneiras, é preciso buscar recursos, é preciso debater com a sociedade, mesmo online nós vamos ter que fazer isso, né? Então é importante. Queda do juro brusca tem que acontecer, tem que taxar, por exemplo, os mais ricos para trazer um pouco de recursos para os mais pobres, principalmente para aqueles que geram algum emprego, para o pobre, né, para comer, para pagar sua conta d'água, energia, enfim, né, viver a sua vida, e também para os pequenos empreendedores que geram 2, 3, 5, 10, 15, 100 empregos. É importante que se pense nisso. Não é importante que todo mundo fique, esqueça do problema que está acontecendo e volte os olhos para uma política que não faz nenhum sentido, política da pior qualidade que está acontecendo no primeiro escalão nacional, que não faz para nós, para o trabalhador, para quem tem uma empresa, não faz o maior sentido. Para quem tem empresa não faz o maior sentido. Só para aqueles que são especuladores. Eu acho que nem para isso faz o maior sentido, porque tudo para, a Bolsa de Valores para tudo, é uma tristeza, um caos total. E aí a gente vê o único país no mundo, o único país no mundo que está discutindo quem tem razão em relação à política e como vai se comportar a política em 2022. Candidato a presidente e a deputados e aí vai. O único país no mundo. Todos os outros países abandonaram isso para cuidar da economia. E o Brasil é maravilhoso nesse sentido. Consegue fazer, elaborar essa proeza. Bom, né? Ah, então tá. Pois bem, voltando para o Morro da Fumaça. A política de Morro da Fumaça para deputado, para vereador e prefeito vai ser uma política diferenciada. Como já falei, ela precisa ter novas propostas. Os governantes vão ter que se ater nas políticas sociais e econômicas do município. Políticas sociais e econômicas, as propostas têm que ser nessa área. E os vereadores também têm que apresentar para a sociedade propostas nesse sentido. Os prefeitos não vão poder simplesmente ficar falando em calçamento, em asfalto, é importante, mas tem outras prioridades, que é a projeção de como combater a fome e a miséria que vai se alastrar no nosso Brasil. Beto, mas tu está sendo muito pessimista, né? São números. Eu não posso ir contra a ciência, contra os números. Eu já não entendo muito de número, ainda se eu vou contra ele, eu estou ferrado, né? Então eu sou obrigada a observar isso. Afinal de contas, eu sou um contador, eu tenho determinado conhecimento nessa área, então eu sei mais ou menos como é que funciona. Se você me perguntar o beabá, eu não sei, mas eu sei como é que essa coisa vai acabar. Né? O futuro depende muito daquilo que nós vamos fazer, e aquilo que nós vamos fazer vai passar pela eleição de vereador e prefeito, porque as propostas terão que ser outras. As propostas terão que ser outras. Se os candidatos não se ater nas propostas de geração de emprego local, de combate à fome e à miséria local, e parar com esse negócio de coisas, de mesmice, aquilo que foi bom até hoje, está quebrado, porque a população vai estar com fome, vai estar com um problema, ela quer ver propostas diferentes. Então, para os políticos de Morro da Fumaça e também de todo o nosso querido Brasil amado, propostas para a próxima eleição, se ater todos em ações sociais e desenvolvimento econômico local.
propostas locais. Como vamos desenvolver as nossas empresas locais? Morro da Fumaça, por exemplo, não tem nenhuma projeção nesse sentido. Não tem. Prefeitos, no decorrer da história, prometeram em área industrial. Vieram prometendo. Não é desse, não. Lá de trás. Área industrial, área industrial, área industrial. Só isso não resolve. Já foi prometido, pode até comprar várias áreas para a área industrial. Mas se não tiver proposta de desenvolvimento, principalmente para os pequenos, porque na nossa cidade somos todos pequenos, com algumas exceções. Se não tiver proposta de desenvolvimento econômico para que os empreendedores tenham condições de desenvolver aquilo que tem na mente, porque nós temos muitos bons empreendedores aqui em Morro da Fumaça e na sua aí também. Pequena cidade. As grandes têm os departamentos de elaboração econômico, industrial e vai. Mas nas pequenas não. Morro da Fumaça, por exemplo, não tem. Então não foi pensado. Cada prefeito que entra promete saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Lazer e esporte promete, mas não sai nada. Sempre o mesmo feijãozinho com arroz. Sempre o mesmo feijãozinho com arroz. Né? Agora a região toda, desenvolvimento, compraram uma máquina aqui, e outras regiões também compraram máquina e pegaram o dinheiro do governo do estado para fazer asfalto. Bom, só que a próxima proposta não vai ser asfalto. Consumo de mercado. Não, com a lajota lá para mim, aqui pagamento, a lajota vale tanto. Não vai funcionar assim. Então é importante que os novos administradores, ou os novos candidatos, né? Ou os candidatos, mesmo aqueles que já estão hoje no governo, se não tiver proposta diferenciada em relação ao desenvolvimento econômico local. Eu estou falando local, gente. Quando eu falo local, eu não estou falando, eu estou falando para o meu município, o nosso município. Sim, aqui. É preciso trabalhar a questão da organização, chamar os pequenos, principalmente aqueles que têm vocação, aqueles que têm ideia, lançar propostas na rua para os empreendedores locais, principalmente os pequenos, para que eles venham participar de organizações de desenvolvimento nessa área. Se não acontecer isso, bom, a comunidade vai votar e vai votar novamente. Então, quem trabalhar essa área vai ter mais êxito. Quem conseguir desenvolver essa proposta vai ter mais êxito. Por exemplo, né? Hoje nós temos aqui, só para você ter uma ideia, vamos falar em desenvolvimento sustentável, empresarial? Bom, a nossa cidade, a nossa região, vamos falar aqui em Morro da Fumaça. Morro da Fumaça é um município com uma das maiores quantidades de cavas que foi extraído no decorrer do tempo, 2 anos, na retirada de argila e areia. Pois bem, tudo isso... Tô dando a dica aqui, tá, gente? Tô dando a dica aqui para você que pretende ser candidato a prefeito ou a vereador. Tô dando a dica aqui. No decorrer do tempo, que nós achávamos que isso ia ser uma maldição, a destruição do meio ambiente. Engraçado, né? Engraçado. É uma coisa que chega a ser hilário isso. Nós que a vida toda criticamos, né? E de fato nós tínhamos razão na época de criticar as cavas desordenadas e a poluição ambiental causada pela escavação, pela destruição do meio ambiente. E hoje pode se tornar um dos melhores desenvolvedor de emprego, renda e alimentação saudável do nosso município e da nossa região. Interessante, né? Estou aqui dando a dica para você que
pretende ser candidato a prefeito ou a vereador. Morro da Fumaça e a região tem um potencial econômico fabuloso na questão de desenvolvimento econômico do município. Aonde daqui a pouco a produção de peixes, camarões, enfim, pode ser observado por países igual a China, que já estão no Brasil, buscando ver de que forma, aonde vão levar alimento para a China e outros países pelo planeta, que estão no Brasil, só que ninguém está vendo, mas estão silenciosamente, já estão no Brasil. E Morro da Fumaça tem empresários que sabem disso. Então, dando aí essa dica, e além disso, o desenvolvimento econômico é uma das áreas, uma das projeções é essa, mas tantas outras que ainda não foram discutidas, que certamente reunindo os pequenos comerciantes, os pequenos empresários da cidade, inclusive com alguns médios empresários também, na cidade de Morro da Fumaça, aparecerão grandes ideias e a nossa cidade, mesmo diante do caos que se alastra o planeta, ela pode dar a volta por cima e ter aí um sucesso, enfim, né? Muito sucesso nessa questão de enfrentamento dos problemas que aconteceu graças ao coronavírus, mas não só, né? Foi mesmo não sendo isso que queremos, mas gerando uma grande oportunidade para que nós possamos pensar e desenvolver a nossa capacidade mental. Porque as nossas ideias estão na mente e não no calcanhar. Gente, vamos ficando por aqui. Bom conversar com você. Um grande abraço a todos vocês. Como já falamos, nós estamos conseguindo identificar as pessoas devido à nova proposta do Facebook, onde a gente está fazendo ao vivo hoje. Anderson José Abel, conseguimos identificar. Um grande abraço, Anderson. Silvana Valdez, um grande abraço. E a todos vocês, muito obrigado. Eu volto na próxima oportunidade. Lembrando você que está vindo aí, está vindo aí também um concurso para a escolha da garota que irá contracenar com o cantor Ben Deck. Promoção aqui diretamente na TV Sul. E você, mulher dos 14 aos 80 anos, vai poder participar. Show de bola, né? Então, certo, um grande abraço. Até a próxima oportunidade.